Olá, amados! Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 7 da EBD, Fogo Estranho Diante de Deus. E nessa oportunidade vamos falar dos privilégios de Nadab e Abiú, do fogo estranho no altar e do luto no santo ministério. Além disso, vamos lembrar que o pastor Antônio Gilberto passou a estar com o Senhor. É muito importante que você divulgue, comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal e clique like. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue orando, crendo que Deus há de recompensar teu envolvimento com o reino dos céus. A lição 7 da EBD, Fogo Estranho Diante de Deus, apresenta o texto áureo que segue. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, sereis santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Levítico, capítulo 10, versículo 3. Comento daqui a pouco, porque esse versículo faz parte da leitura recomendada para a classe, que vamos ler toda daqui a pouco. Verdade prática. O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso, é inaceitável. O texto é bastante objetivo. O Deus Santo é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, requer de seus obreiros uma postura também santa. Porque o Senhor diz, assim como eu sou santo, sede vós também santos. É claro que isso é um objetivo a ser alcançado, esse é o nosso alvo, ainda sabendo que o homem não é capaz de ser tão santo quanto Deus. Mas também há que se considerar também que Deus, quando fala desse sede vós santo, Deus também está falando a toda a congregação. Então, no conjunto que hoje forma a igreja do Senhor, essa igreja é santa, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, nesse conjunto, as coisas se melhoram a nosso favor, até porque Deus nos olha através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E o texto termina, menos que isso é inaceitável. A leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 11, que passo a ler e comentar agora. Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara, ou seja, o que o Senhor não ordenara. E aí a questão é o que é esse fogo estranho. Vários autores concordam em 6 possibilidades que contribuíram ou juntas ou uma sim, uma mais que outra, mas possivelmente as 6 contribuíram para que esse fogo fosse considerado estranho. Número 1, o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés. O incenso era feito pelas instruções de Moisés com plantas determinadas, isso está lá no capítulo 30 do livro de Êxodo, plantas determinadas que deveriam ser separadas de uma certa forma, como instruído, para formar esse incenso. E assim não foi feito. Pegaram lá qualquer coisa lá para servir de o que seria o combustível, a bucha para o fogo. Número 2, o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar. Ou seja, o fogo, como está em Levítico 16:12, ele deveria queimar continuamente sobre o altar. Dali era tirado esse fogo do incensário para que o sumo sacerdote, que vai ser um outro problema que foi infligido, levasse
perante o Senhor nessa tarefa que Nadab e Abiú procurou fazer. Então, também não é, eles trouxeram fogo de fora. A oferta foi feita no momento errado. Possivelmente, essa oferta também estava entre aquelas situações em que o sumo sacerdote deveria comparecer e eles também não observaram isso. Número 4. Os infratores usaram incensários inadequados, os deles mesmos. Ou seja, o incensário que deveria levar esse fogo era o incensário que estava com Arão, o sumo sacerdote. Era o incensário que foi feito especificamente para o sumo sacerdote. E eles pegaram cada um seu incensário, e parece até que os dois até competindo, porque era apenas o sumo sacerdote, uma pessoa que deveria fazer esse trabalho. E eles já foram entrando em dois, é um outro problema também. Então tudo isso contribui para que o fogo fosse declarado como fogo estranho por Deus. Número 5. Nadab e Abiú assumiram uma função devida exclusivamente ao sumo sacerdote. E ainda, a sexta possibilidade é que eles estavam sob influência alcoólica. Tanto é assim que logo depois é a sequência, o contexto desse texto, onde diz que o Senhor os fulminou. Moisés fala que não se tomará mais bebida alcoólica quando entrar perante o Senhor para apresentar esse incenso. Seguindo então, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então foi o que aconteceu. E disse Moisés a Arão. Arão é irmão de Moisés e pai de Nadab e Abiú, que foram fulminados. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram Misael e Elzafã, e levaram Nadab e Abiú, que haviam sido fulminados, nas suas túnicas, as próprias roupas serviam de uma espécie de maca para transportá-los, levaram-nos para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Versículo 6 agora. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Então, entendendo aqui, Arão tinha 4 filhos. Nadab e Abiú eram justamente os mais velhos, o primogênito e o segundo filho. E eles morreram diante do Senhor por levarem esse fogo estranho, a presença de Deus. Então, aqui agora restam apenas só os outros 2 filhos. Então, versículo 6. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Então, Moisés aqui fala vossos irmãos. Agora Moisés está se referindo a toda a congregação de Israel. Os 2 que morreram eram irmãos biológicos de Eleazar e Itamar. Então aqui diz que o luto não poderia ser, naquele caso ali, não poderia ser um luto exagerado, que eles teriam de ser comedidos na questão do luto. Versículo 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo, versículo 9, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Esse texto então sugere que um dos problemas de Nadab e Abiú é que eles estivessem embriagados quando eles foram apresentar o tal do fogo estranho que lhes causou a perda
da vida, lhes causou a morte. Versículo 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. As coisas para Deus precisam ser santas. E Ele diz o que é santo e o que não é. Deus é o juiz de toda a terra. Então é Ele que diz o que é limpo e o que é imundo, e o que é santo e o que é profano. Qualquer coisa diferente disso estará errado, não será recebido. Versículo 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Chegamos a essa lição que será nosso 39º vídeo, equivalente a 3 revistas completas de escola dominical para a glória de Deus. Outra coisa, registro que o pastor Antônio Gilberto, brilhante teólogo brasileiro das Assembleias de Deus, passou a estar com o Senhor no dia 30 de julho de 2018. Sou grato ao Senhor pela rica história desse homem de Deus que tive o prazer de assistir ao vivo nos 5 congressos de escola dominical promovidos pela CPAD, de que participei. Pude assisti-lo pela última vez no 9º congresso, em outubro de 2017, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Esta foto fizemos no aeroporto de Salvador, dia 10 de junho de 2007, na volta do 5º Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical, onde o pastor Antônio Gilberto ministrou o ensino evangélico pentecostal com o brilhantismo de sempre. Também registro que o irmão Dário César passou para o Senhor no dia 5 de agosto de 2018. Portanto, ao enviar minhas condolências aos parentes e amigos do pastor Antônio Gilberto, bem como do irmão Dário César, oro para que o Espírito Santo console os familiares e amigos de ambos. Sobre essa lição, a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer. Nesta lição, veremos que esses 2 obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor e, no mesmo instante, foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Nesse sentido, vamos falar dos privilégios de Nadab e Abiú. No item 2 falaremos do fogo estranho no altar e no item 3 do luto no ministério de Deus. Número 1. Os privilégios de Nadab e Abiú. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. A revista destaca 3 privilégios e o primeiro deles era a ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que fora honrada com o sacerdócio divino. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. O texto está em Números capítulo 3, versículo 12. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. O segundo privilégio era a ascendência araônica. Significa dizer que, além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Era o ofício mais honroso de todo o Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai nesse glorioso ministério. Ainda, um terceiro privilégio era o de serem participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. E no Monte Sinai,
presenciaram a manifestação da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e seu povo. Parece que ambos entenderam, erroneamente, que por terem testemunhado as maravilhas citadas e por serem filhos do sumo sacerdote, poderiam fazer qualquer coisa sem arcar com as consequências de seus atos. No entanto, na verdade, tanto Nadab quanto Abiú deixaram de considerar o princípio válido para também nós, da igreja atual do Senhor, registrado nas Escrituras. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e no que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 48, parte B. Sobre privilégios, a Bíblia registra a história de Jacó e Esaú. Embora gêmeos, Esaú tinha o privilégio e direito da primogenitura, ou seja, ser o primeiro filho de seu pai. Isso incluía, dentre outras coisas, receber porção dobrada da herança da família. No entanto, faltou seriedade a Esaú e sobrou-lhe insensatez, pois vendeu sua primogenitura por um prato de comida. O escritor aos Hebreus compara a indiferença de Esaú por sua primogenitura a um pecado de fornicação, fazendo uma séria recomendação. Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, além de receber o dom de Deus, é necessário fazer bom uso e zelar pelo dom. Número 2. Fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. A primeira atitude de Nadab e Abiú, adentrando ao lugar santo, foi ignorar Deus e sua santa presença, pois o Senhor se encontrava não somente no Santo dos Santos, mas em todo o arraial de Israel. Aqui eu volto a lembrar, aquela lição onde a gente apresou o tabernáculo, mostrava que o tabernáculo em si, ele tinha 3 partes, né? A parte mais geral, que ao adentrar por um portão já estava ali, aquela parte mais geral, ali seria o átrio, né? Depois que ele avançava por uma cortina, ele chegava no lugar santo, e depois tinha ainda uma segunda cortina que levava ao terceiro compartimento, que era o local santo dos santos. Por isso que a gente usou esse termo aqui, entrar no lugar santo. O Deus onipresente não se limitava ao Santo dos Santos, terceira e mais exclusiva parte do tabernáculo, mas se deleitava com a presença de seus queridos e amados santos. A propósito, reitero que para entender melhor essa explicação, se ainda não o fez, você deverá assistir o vídeo Lição 9, Contrastes e Adoração da Antiga e Nova Aliança. Esse vídeo ainda está disponível nesse canal. Lá você verá tudo sobre o tabernáculo. A segunda atitude foi uma impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor transmitira aos filhos de Israel por meio de Moisés, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Essa referência está em Êxodo capítulo 30, versículos de 7 a 9. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram um fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú se precipitaram ao não esperarem o tempo de Deus de se colocarem no altar.
A terceira atitude foi apresentarem fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter um incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Mas, pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso nem com o fogo. Por isso, o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. O tabernáculo, seus utensílios e liturgias representavam o Altíssimo, bem como a forma a ser seguida por quem se aproximava de Deus. Além disso, essa ordem de culto ensinava que a comunhão com o Senhor requer métodos por ele estabelecidos. Por outro lado, a não comunhão ou métodos estranhos ao determinado poderia levar o pecador à morte, como ocorreu com Nadab e Abiú. De novo, recorro ao jargão do meio acadêmico. Quem não conhece história, repete história. Parece haver certa semelhança da filosofia teológica de Nadab e Abiú em relação à filosofia teológica de Absalão, filho de Davi. Letra A. Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote Arão e também Absalão era filho do rei Davi. Ou seja, os três eram filhos de autoridades do povo de Deus e tinham potencial para sucederem os respectivos pais, que naquele momento eram os titulares. Letra B. Nadab e Abiú, ao apresentarem fogo estranho, erraram pensando que podiam executar as tarefas honrosas de seu pai, sem autorização e impunemente. Também Absalão errou ao desafiar seu pai para uma batalha, pensando que podia obter uma honrosa vitória como uma das que Davi obtivera no passado sob a direção de Deus. Letra C. Tanto Nadab e Abiú quanto Absalão morreram, porque erraram tentando fazer o que Deus determinara a seus pais, dando-lhes um mandato exclusivo que ainda era vigente. Resta evidente que Deus trabalha no geral e no particular com seu povo, conforme sua soberana vontade, como está escrito. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse texto bíblico nos ensina que, do ponto de vista de Deus, nem todos e nem todas serão apóstolos, ou profetas, ou pastores, ou evangelistas, ou doutores, que são os mestres da palavra de Deus. Ou seja, o ministério exige, além da vontade e habilidade do vaso, a imprescindível e soberana vontade de Deus. Essas coisas precisam estar juntas. Número 3. Luto no ministério. Sinceramente, acho mais didático falarmos ministério ao invés de santo ministério, como está na revista. Lembrando que há uma abundante explicação disso na lição 9, a necessidade de termos uma vida santa, ainda disponível nesse canal. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido, num único dia, 2 de seus filhos, ele foi por Deus proibido de observar qualquer luto pelos mortos, mesmo diante das circunstâncias em que se deram os fatos. Quanto à morte de Nadab e Abiú, ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Pelo que observamos do texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade divina.
A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote de Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. Se você não acompanhou, sumo sacerdote nesse momento aqui é Arão, irmão de Moisés. Quanto à remoção dos cadáveres, Moisés então ordena a 2 primos de Arão, Misael e Alzafã, a removerem os cadáveres da casa de Deus. Há certa semelhança com o episódio de Ananias e Safira, narrado no livro de Atos, quando os corpos de ambos, ou seja, os corpos de Ananias e Safira, foram levados para fora por alguns jovens da igreja recém-inaugurada pelo Espírito Santo. Essa referência está no livro de Atos, capítulo 5, ali nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 11. Quanto à proibição do luto, Arão foi provado ao deixar claro se ficava a favor dos filhos falecidos ou a favor de Deus. Apesar da tragédia que se abateu sobre sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Ele e seus filhos deveriam suportar com discrição aquela hora tão difícil. Ou seja, Arão tinha 4 filhos. Os 2 mais velhos apresentaram fogo estranho. Os outros 2 continuaram sacerdotes. Então, por isso que fala aqui Arão e seus 2 filhos. São os 2 que ficaram vivos. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Era dever de Arão, o sumo sacerdote, zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Isto porque certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersão. Às vezes, temos que suportar o insuportável, a fim de preservarmos a igreja do Senhor. É necessário que ela, a igreja, esteja acima de nossa dor. Já escutei, provavelmente você também já escutou alguém dizer: você não está em meu lugar. Ora, comento dizendo que não estou e nem estarei, e que a recíproca também é verdadeira. Outra pessoa não está nem estará em meu lugar, como está escrito. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus. Concluindo, devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser reverente e verdadeiro, segundo a vontade do Senhor. Sendo assim, não há lugar para liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem as Escrituras. Sobre isso, pergunta Paul Hoff, editora Vida: foi um castigo demasiado severo? O mesmo autor responde: os sacerdotes acabavam de ser investidos da autoridade sacerdotal e de presenciar a glória de Deus. Se descuidaram das instruções de Deus no princípio, que fariam no futuro? Sendo sacerdotes, deveriam ter sido mais responsáveis. Seu ato envolveu toda a nação, pois eram seus representantes. Além disso, a nação era muito jovem e acabava de ser inaugurada a dispensação do Antigo Concerto, ou Antigo Testamento. Israel precisava aprender que Deus é santo e que o homem não pode fazer a sua própria vontade e continuar a agradar-lhe. A igreja primitiva teve de aprender a mesma lição no caso de Ananias e Safira. E ainda, tornam-se igualmente importantes 5 lições práticas a partir do episódio Nadab e Abiú. Letra A. Ensina-se aos ministros que se deve ter reverência
reverência, respeito e cuidado ao cumprir as instruções e aos requisitos divinos. Nem o ofício divino em si, nem o êxito ministerial são excusa para se descuidar das coisas espirituais. Fica ilustrada a relação entre privilégio e responsabilidade. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. A gente já citou esse texto. Lucas capítulo 12, versículo 48. Ensina-se quão grave é à vista de Deus substituir as coisas sagradas pelas carnais. Ao longo da história da Igreja, homens têm substituído o Evangelho simples pela tradição, o culto de coração pelos ritos, a revelação pelo racionalismo, o Evangelho de salvação pelo Evangelho de boas obras e o fogo do Espírito Santo pelo fogo da paixão religiosa. Letra D. O posto sagrado está acima das relações humanas mais íntimas. Arão tinha de deixar todo sinal de luto para demonstrar sua lealdade a Deus. E, finalmente, letra E. Nenhuma pessoa é indispensável. A metade dos sacerdotes daquele tempo foi tirada, mas o culto no tabernáculo continuou. A metade porque Arão era o sumo sacerdote. A sucessão dele foi o primeiro sumo sacerdote. A sucessão dele seria os seus filhos pela ordem de primogenitura, ou seja, pelos mais velhos. Então, diz que a metade foi tirada porque 2 filhos morreram. Sobraram, então, os outros 2. Eram 4, metade de 4 é 2. Então, a metade dos sacerdotes daquele tempo foi tirada, mas o culto no tabernáculo continuou. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelo privilégio de ministrar a Tua palavra, pelas Tuas revelações, pela multidão das Tuas misericórdias. Ajuda, Senhor, essas palavras a encontrarem lugar nos corações necessitados. Ajuda, Senhor, os professores de escola dominical que dela se valerem para aperfeiçoar os ensinos que hão de ministrar em suas respectivas classes. Ajuda, Senhor, a cada um dos Teus servos. Ajuda-me também a mim, Senhor. Ajuda-nos a guardarmos a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Ó Deus, a cada dia, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender os Teus propósitos, a entender os Teus mistérios, a saber como Te agradar. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulga, curta, compartilhe, comente no YouTube, Facebook e dê o seu like. Em nosso próximo encontro comentaremos a lição 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. Então, até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.